Olá, prezados alunos, vamos examinar os crimes de abuso de autoridade. Esses crimes estão disciplinados na Lei 13.869 de 2019. Lei 13.869 de 2019. Esta lei revogou expressamente a lei anterior, que era a Lei 4898 de 1965. Portanto, esta lei está expressamente revogada. A lei anterior era mais abrangente. Ela abarcava um número maior de situações, pois legislava de forma mais genérica. Criava condutas assim: atentar contra a integridade física, contra a integridade moral, contra o patrimônio, contra a honra, contra a liberdade de religião. E nesse tipo de fórmula, atentar contra um determinado bem jurídico, abrangia um número enorme de situações. Mas em contrapartida era acusada de inconstitucionalidade. Muitos defendiam que a lei era inconstitucional pelo tipo ser muito aberto, pelo fato do tipo ser muito aberto. A nova lei ela é mais pontual, ela é específica, ela incrimina determinadas condutas, de forma detalhada. Então, ela não tem o risco de violar a reserva legal, mas em contrapartida deixa inúmeras situações de fora, a nova lei. Esta nova lei, ela recebeu algumas críticas, principalmente do Poder Judiciário, Ministério Público e da polícia em geral, porque ela resolveu incriminar certos comportamentos da Operação Lava Jato. Ela incriminou, tornou crime certos comportamentos adotados pela Operação Lava Jato. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro, na época, decretou a condução coercitiva do ex-presidente Lula sem prévia intimação. Pois bem, a condução coercitiva sem prévia intimação se tornou crime agora. Compreenderam? Então, a lei incriminou alguns comportamentos da Operação Lava Jato. Tá? Nos crimes de abuso de autoridade, as penas são de detenção. Não há nenhum crime punido com reclusão. Então, detalhe, todos os crimes são punidos com detenção. O sujeito ativo do crime. Trata-se de crime próprio, pois só pode ser cometido pelo agente público. O particular, ele pode ser coautor ou partícipe do crime de abuso de autoridade. Então, se ele concorrer para o crime de abuso de autoridade, ele também responde, por força da teoria monista da ação. A teoria monista diz: quem concorre para o crime responde pelo mesmo crime. Artigos 29 e 30. Então, o particular que concorre para um crime de abuso de autoridade junto com o agente público, ele vai responder também pelo abuso de autoridade como coautor ou partícipe, por força da teoria monista. Ok? O sujeito ativo é o agente público. A lei, o artigo 1º, define o agente público. Agente público, eu vou sintetizar para vocês. Agente público é quem exerce função pública. Função pública junto à administração direta ou indireta. É um conceito sintético. É quem exerce função pública junto à administração direta ou indireta. A administração direta abrange União, Estados, Distrito Federal, municípios. E indireta, autarquia, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. Ok? Então, quem exerce junto à administração direta ou indireta, serviços contratados, serviços conveniados aí com a administração pública, tudo isso se enquadra como agente público. O agente público pode ou não ser servidor público. Ele não precisa ser um servidor público. E ele não precisa ser remunerado. A função pode ou não ser com remuneração. Então, exemplo, jurados são agentes públicos, mesário de eleição,
Ok? Então, é muito similar àquele conceito de funcionário público do artigo 327 do Código Penal. Tá? Então, o conceito de agente público é dado pelo artigo 1º da lei, é uma norma penal explicativa. A lei esclarece o seguinte, olha, agente público não são apenas os militares, os juízes, os promotores, os policiais, não são apenas. Agente público é qualquer pessoa que exerce função pública. A lei, ela diz que exerce mandato, cargo, emprego ou função pública. Mas basta dizer função pública. Bastaria, porque abrange o mandato, abrange o cargo, abrange o emprego. Ok? O agente público, para praticar o crime, eu pergunto, precisa estar no exercício da função? Resposta, não necessariamente. Porque a lei fala praticar o crime no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Pretexto de exercê-la, quando ele invoca a função. Então, se ele está fora da função, por exemplo, de férias, fim de semana, mas ele invoca a função, ele pratica o crime. Então, ele pratica o crime no exercício da função ou a pretexto de exercê-lo. Tá certo? Quando mesmo fora, ele age como se estivesse na função. Ok? O elemento subjetivo do tipo. Para que haja os crimes de abuso de autoridade, é preciso o fim específico de. Um dos fins específicos de, primeiro, prejudicar outrem. Fim de prejudicar outrem. Que seria causar dano patrimonial ou moral. Fim de beneficiar a si próprio ou a terceiro. Beneficiar, favorecer de alguma forma. Favorecer de alguma forma a si próprio ou a terceiro. Fim de mero capricho. Mero capricho é o fim de satisfazer uma vontade, uma birra. Por birra. Fez isso por birra. Ou então o fim de satisfação pessoal, que é obter uma alegria, um prazer, um contentamento. Então, os crimes exigem uma dessas finalidades. Guardem, são 4 as finalidades. Fim de prejudicar, outra em fim de beneficiar a si próprio ou a terceiro, fim de mero capricho ou fim de satisfação pessoal. Sem uma dessas finalidades, não haverá crime. Então, o crime depende de uma dessas finalidades, e isso dificulta muito a incriminação. Agora, eu perguntei algum crime que não admite, que não precisa desses fins? Resposta, sim, quando o tipo penal prever alguma finalidade específica. Se no tipo penal houver algum fim específico, daí por força do princípio da especialidade, prevalece o fim que está específico no tipo penal. Então, mas os tipos penais quase não prevêem nenhuma finalidade. Então eles vão exigir uma dessas finalidades. Tem alguns tipos penais, só alguns, que têm já a finalidade específica no tipo. Tá? Então daí existe aquela finalidade específica. Mas de modo geral, todos os tipos vão exigir uma dessas finalidades para se caracterizarem. Ok? Então isso é importante. Sem o fim de prejudicar, de beneficiar, mero capricho ou de satisfação pessoal, não existe o crime de abuso de autoridade. Então, se o agente age com o fim de promover a defesa da sociedade, com o fim de fazer justiça, o fim de promover a defesa da sociedade, já não haverá o crime. Se a finalidade for essa, quando ele age de boa fé. Se ele age de boa fé, com o fim de satisfazer a defesa da sociedade, já não existirá o crime. Vale lembrar também que não existe crime de abuso de autoridade culposo. Não existe crime de abuso de autoridade culposo. A doutrina dominante sustenta que no crime de abuso de autoridade o dolo é direto, justamente porque existe o fim específico. Outros admitem o dolo eventual, a dúvida, mas prevalece que o dolo é direto. Este fim específico é um elemento subjetivo específico do tipo, né? Elemento subjetivo do tipo, que antigamente se denominava dolo específico. A ação penal. Nos crimes de abuso de autoridade, a ação penal é pública incondicionada.
O artigo 3º diz isto expressamente, mas não precisava ter dito, né? Não precisava dizer isso. Pois no silêncio da lei, toda ação penal é pública e incondicionada. A vítima poderá oferecer a queixa-crime se houver inércia do Ministério Público. Se o Ministério Público for inerte, se ele não oferecer a denúncia no prazo legal. Se ele não oferecer a denúncia no prazo legal, a vítima pode oferecer a queixa-crime no prazo de 6 meses, a contar do dia que esgotou o prazo do Ministério Público. Está na lei isso, mas nem precisava. Efeitos da condenação. O artigo 4º disciplina alguns efeitos da condenação. Disciplina, por exemplo, a obrigação de indenizar a vítima. Aqui é inócuo, né? Não precisava. Toda condenação gera a obrigação de indenizar a vítima. É um efeito genérico. Efeito genérico é o que não precisa constar na sentença, que é genérico. Toda condenação penal é título executivo no cível, não é isso? Então, inócuo é essa disciplina. Mas diz ainda o seguinte: o valor mínimo da indenização. O juiz penal só poderá fixar o valor mínimo da indenização se houver requerimento expresso da vítima, comprovando os prejuízos. Então, nos crimes de abuso de autoridade, o valor mínimo da indenização, o juiz penal só poderá fixar na sentença se houver requerimento expresso da vítima. E tem que comprovar o prejuízo, é claro. Nos demais crimes, o juiz penal fixa o valor mínimo da indenização independentemente de requerimento expresso da vítima. Então aqui a lei criou um requisito a mais. Exige o requerimento expresso da vítima para o juiz criminal fixar o valor mínimo da indenização. Para os outros crimes isso não é exigido. Ok? E a lei prevê mais 2 efeitos, agora são efeitos específicos, que é a inabilitação, que seria a proibição para exercer cargo, mandato ou função pública por 1 a 5 anos. Então, inabilitação, que seria a proibição para exercer cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E também prevê como outro efeito a perda do cargo, mandato ou função pública. Então esses 2 efeitos, inabilitação ou perda do cargo, mandato ou função pública, são efeitos específicos, pois só podem ser impostos, só existirão quando declarados na sentença. Efeito específico é o que precisa constar na sentença. Efeito genérico é que a sentença não precisa mencionar. São efeitos específicos, que a sentença só surtirão esses efeitos se a sentença colocar lá, o juiz julgar e dizer, ó, perdeu o cargo, ou inabilitação para exercer função. E detalhe, esses 2 efeitos, inabilitação e a perda, só podem ser aplicados ao reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Só pode ser aplicado ao reincidente em crime de abuso de autoridade. Em quais crimes, então, se aplicam esses 2 efeitos específicos? A todos os crimes de abuso de autoridade, desde que seja reincidente específico em crime de abuso de autoridade. Ok? Penas restritivas de direito. O artigo 5º da Lei de Abuso de Autoridade prevê também as penas restritivas de direito. Prevê 2 penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito são substitutivas. Substitutivas da pena privativa de liberdade. Ou seja, o juiz na sentença primeiro condena o réu a uma pena privativa de liberdade. E depois, na própria sentença, substitui a condenação pela pena restritiva de direito. Então, o juiz não aplica direto a pena restritiva de direito. Primeiro, ele condena uma pena privativa de liberdade. E, em seguida, na própria sentença, a substitui por pena restritiva de direitos.
A lei prevê duas penas restritivas de direitos. Primeiro, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que é uma pena já conhecida, né? Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Segundo, suspensão do exercício de cargo, função ou mandato público, né? Pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Então, suspensão de cargo, mandato ou função pelo prazo de 1 a 6 meses e ainda a perda dos vencimentos e das vantagens nesse período de suspensão. Ok? Suspensão não é a perda, ele vai ser suspenso. Terminado de cumprir, daí ele volta. Tá? Ele vai ser suspenso por 1 a 6 meses. Um detalhe importante aqui. As penas restritivas de direitos, em regra, têm a mesma duração da pena privativa de liberdade, que ela substituiu. Só que nessa pena de suspensão do cargo, função ou mandato, a duração não é igual à da pena privativa de liberdade, que a duração desta pena é de 1 a 6 meses. E nesse período fica sem vencimento, sem vantagem. Perceba, é uma questão interessante. É um caso de pena restritiva que não tem a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Ok? Muito bem. Então a lei prevê essas duas penas restritivas de direitos. Elas podem ser aplicadas isoladamente, uma só, ou cumulativamente, as duas juntas. Ao prever apenas essas duas penas, a lei de abuso de autoridade parece-me que quis proibir as outras penas restritivas. Ela mandou dar prioridade para essas duas penas, e no sentido de proibir as outras previstas no Código Penal. Me parece esta a melhor leitura. Entretanto, a lei de abuso de autoridade não prevê os critérios para a substituição da pena. Não prevê os critérios para a substituição da pena. Aplica-se, então, o artigo 12 do Código Penal. O artigo 12 diz: as normas gerais do Código Penal são aplicadas no silêncio às leis especiais. Então, as normas gerais do Código se aplicam às leis especiais. Portanto, os critérios de substituição são os mesmos do Código Penal, artigo 44. Assim, a pena restritiva só poderá ser aplicada nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Primeiro requisito, requisitos cumulativos, tá? Primeiro requisito, crimes praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Segundo, condenação até 4 anos, então igual ou inferior a 4 anos. Terceiro, que não seja reincidente específico. Reincidente específico, em nenhum crime. Que não seja reincidente específico, crimes da mesma natureza, né? Então, 3 requisitos, então. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Condenação até 4 anos, que não seja reincidente específico. E que ainda que as circunstâncias do artigo 59 autorizem a substituição. Então, as penas restritivas não poderão ser aplicadas nos crimes com violência ou grave ameaça. Não poderão ser aplicadas a condenação acima de 4 anos, a reincidente específico. Ok? Muito bem. Agora, o critério de substituição. Condenação até 1 ano. O artigo 44 do Código Penal. Condenação até 1 ano, 2 opções. Pode substituir por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Multa ou pena restritiva. A lei de abuso de autoridade não proíbe a substituição por multa. Agora, condenação acima de 1 ano. 2 opções. Primeira, substituir por multa e pena restritiva de direito. Segundo, substituir por 2 penas restritivas de direito.
Ok? Primeira opção, multa e pena restritiva. Segunda opção, 2 penas restritivas de direito. Ok? A pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, pelo Código Penal, só pode ser aplicada em condenações superiores a 6 meses. Ok? Entretanto, nos crimes de abuso de autoridade, a doutrina tem sustentado que poderia ser aplicado também nas condenações iguais ou inferiores. Poderia ser aplicado também, portanto, nas condenações inferiores a 6 meses. Porque como o juiz tem 2 opções, ou é a prestação de serviço ou a suspensão da função, a suspensão da função é mais grave. Então não teria cabimento. Condenação inferior a 6 meses, suspende. E acima de 6 meses, prestação de serviço. Seria ilógico. Portanto, a pena de prestação de serviço também pode ser aplicada em condenações iguais ou inferiores a 6 meses. E superiores também, né? Mas pelo Código só poderia ser aplicada nas condenações superiores. Mas a doutrina entende que no crime de abuso de autoridade também poderia nas condenações iguais ou inferiores. Ok? Bom, eis aí a teoria geral dos crimes de abuso de autoridade. Eu vou passar agora a análise dos crimes em espécie. E eu dei um nome para cada crime, para fins didáticos, porque a lei não deu nome aos crimes. Eu dei um nome para cada crime para facilitar aí o estudo de vocês. Ok? Então vamos aí para o primeiro crime, o crime do artigo 9º, que diz o seguinte. Crime do artigo 9º. Eu dei o nome, decretação de medida de privação da liberdade em desacordo com a lei. Decretação de medida de privação da liberdade em desacordo com a lei. Tá certo? Bom, a lei não fala apenas em prisão. Ela vem com uma expressão mais genérica. Ela fala medida de privação da liberdade. Privação da liberdade aí abrange prisão e qualquer outra detenção aí. Ok? Então, prisão e qualquer outra detenção. Por exemplo, medida de segurança detentiva, manda internar um sujeito, manda internar o imputável. O réu imputável não pode ser internado, não pode sofrer medida de segurança. O juiz manda internar o imputável. Então, é mais ampla do que prisão. Então, medida de privação da liberdade abrange a prisão e outras detenções, e outras medidas detentivas aí que privam o sujeito da liberdade. Exemplos. Delegado decreta prisão para averiguação. Juiz civil decreta prisão fora de alimentos, fora da hipótese de alimentos, manda prender alguém. Juiz criminal decreta prisão preventiva fora do artigo 313, fora da hipótese do 313. Juiz criminal decreta prisão temporária em crimes que não admitem a prisão temporária. Ok? Então são vários exemplos. Agora, cuidado. Quando se decretar aí a apreensão ilegal de criança ou adolescente, a apreensão ilegal de criança e adolescente não é abuso de autoridade. Daí vai ser crime do artigo 230 do ECA, que é mais específico. Ok? Uma lacuna da lei, né? Uma lacuna da lei é a seguinte: a lei fala em medidas de privação da liberdade, a lei não abrange medidas de restrição da liberdade, sendo vedada a analogia em malam partem. Exemplo de medida de restrição da liberdade: tornozeleira eletrônica. Manda botar uma tornozeleira eletrônica de forma manifestamente ilegal, por exemplo. Não se inclui aí nesse artigo 9º, que não é privação da liberdade, é medida restritiva da liberdade. Ok? Sendo vedada a analogia em malam partem. Lembrando que existe também um daqueles 4 elementos subjetivos específicos: fim de prejudicar, de beneficiar, mero capricho ou satisfação pessoal. Ok? Vamos para o próximo crime agora, que é deixar de afastar prisão ilegal. Eu que dei o nome, tá? Deixar de afastar prisão ilegal. Aqui é o seguinte: ocorre quando o juiz, sujeito ativo aqui é o juiz.
O juiz que deixa dentro de um prazo razoável. Deixar é se omitir definitivamente. Dentro de um prazo razoável. O juiz deixa de relaxar uma prisão ilegal. Relaxar prisão ilegal. Quer dizer, toda prisão ilegal tem que ser relaxada. Não é só a prisão em flagrante ilegal que tem que ser relaxada. Qualquer prisão ilegal tem que ser relaxada. Flagrante, preventiva, prisão, pena. Se o juiz deixa de relaxar uma prisão ilegal, ele pode praticar este crime. A segunda é quando o juiz deixa de substituir a prisão preventiva por medida cautelar. Ou deixa de conceder liberdade, nos casos que deveria. O sujeito está preso preventivamente, mas já é o caso de medida cautelar ou de liberdade. Então está incriminando o juiz aqui, que deixou de decidir em favor da liberdade, né? E aqui, juiz que deixa de deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Né? O juiz deixa de conceder um habeas corpus, por exemplo, aí por um fato atípico. Bom, aqui o crime só se configura se a omissão for dentro de um prazo razoável, uma omissão definitiva. Esse prazo razoável é aquele lapso de tempo suficiente para se concluir que o juiz está agindo com uma omissão definitiva. Ok? A lei prevê aqui, incrimina, deixar de conceder liminar. Pode voltar, por favor? Deixar de conceder liminar em habeas corpus. O Código de Processo Penal não prevê liminar em habeas corpus. Mas, na prática, é possível liminar em habeas corpus por analogia à lei de mandado de segurança. Agora não vai precisar fazer mais analogia, porque a lei está prevendo expressamente liminar em ordem de habeas corpus. Ok? Lembrando que o delito só se configura se houver um daqueles 4 dolos: fim de prejudicar, de beneficiar, mero capricho ou fim de satisfação pessoal. Vamos agora para o crime do artigo 10, que é decretação descabida de condução coercitiva. Esse crime aqui, decretação descabida de condução coercitiva. São duas situações aqui. Primeira situação decreta a condução coercitiva manifestamente descabida, manifestamente ilegal. Por exemplo, uma condução coercitiva para fim de interrogatório. Não é cabível condução coercitiva para fim de interrogatório, pois existe o direito de silêncio. Tá certo? Então, o primeiro crime é aqui. Condução coercitiva manifestamente descabida. Para fim de interrogatório não é possível. É possível, por exemplo, para fim de reconstituição do crime, mas para fim de interrogatório não. E a segunda situação, quando a condução coercitiva é cabível, mas o juiz decreta sem prévia intimação. O juiz não intima antes, já manda buscar. Quer dizer, o juiz mandou buscar a testemunha direto, sem intimá-la, sem dar oportunidade para ela comparecer. Então são dois crimes. Decretar condução coercitiva manifestamente descabida, ou então quando é cabível, mas decreta sem prévia intimação. Ok? Esse delito pode ser praticado por qualquer autoridade, qualquer agente público que decreta condução coercitiva. Não precisa ser só o juiz, pode ser delegado, pode ser promotor, etc. Qualquer agente público que decretar a condução coercitiva. Mas eu vou colocar na lousa o tipo penal para chamar a atenção de vocês aqui, num detalhe. Que a lei fala aqui, ó, condução coercitiva de testemunha ou investigado. Testemunha ou investigado. Perceba a omissão da lei. A lei não prevê aqui a hipótese de coercitiva da vítima, de perito ou de réu. E aí, nessas situações, como ficariam? Condução coercitiva manifestamente incabível, ou sem prévia intimação do réu, de vítima ou de perito, por exemplo. Primeira corrente, fato atípico. Segunda corrente, se enquadra no artigo 9º caput, porque é uma medida de privação da liberdade. A condução coercitiva priva temporariamente da liberdade. Então está decretando medida de privação da liberdade em desacordo com a lei. Ok? Se for incabível,
né? Então, segunda corrente se enquadraria aqui, porque a condução coercitiva é uma medida provisória, transitória, de privação da liberdade. Pode voltar, por favor. Bom, o outro crime é o crime do artigo 12, que diz que é a omissão dos deveres de comunicação relacionados à prisão. Então aqui, incrimina-se o deixar de comunicar. Incrimina-se quando deixa de fazer uma comunicação. Quais são as hipóteses aqui? Lembrando que o deixar de comunicar é uma omissão definitiva. Omissão definitiva. É diferente do retardar. Retardar é o atraso. O atraso não é crime. O que é crime é o deixar de comunicar. Deixar é uma omissão dolosa definitiva. Só retardar, atrasar, mas com a intenção de praticar depois, não é crime. Então isso é importante. Então é um crime omissivo próprio, né? Porque fala em deixar de fazer algumas comunicações, deixar injustificadamente, né? Tem esse detalhe, injustificadamente de fazer algumas comunicações. Quais são essas comunicações que caracterizam um crime? Então, primeiro aí, deixar de comunicar a prisão em flagrante ao juiz no prazo legal. Deixar de comunicar a prisão em flagrante ao juiz no prazo legal. Então, o delegado de polícia que lavrou o flagrante e ele deixa de comunicar a prisão em flagrante ao juiz no prazo legal. O prazo legal é de 24 horas para comunicar a prisão em flagrante. Antes das 24 horas não há o crime. E depois das 24 horas, há o crime depois das 24 horas? Depende. Precisa ver se foi uma omissão definitiva, se foi mero esquecimento, se havia justa causa ou não para esse atraso. Precisa verificar se havia uma omissão ou não, se foi culpa, esquecimento, se havia algum motivo justo. Okay? Antes das 24 horas não existe o crime. E depois das 24 horas é preciso analisar se existe ou não o crime. Ok? Também se incrimina aqui, vale lembrar que quando for criança ou adolescente apreendido, deixa de fazer essa comunicação do flagrante, é crime do artigo 230, parágrafo único do ECA. Quando deixa de comunicar a apreensão em flagrante de criança ou adolescente é 230 do ECA. Tá? Muito bem. 230, parágrafo único do ECA. Também se incrimina aqui o deixar de comunicar a prisão temporária ou preventiva ao juiz que a decretou. Então a lei fala deixar de comunicar ao juiz que a decretou a prisão temporária ou preventiva. Tem que comunicar ao juiz quando se cumpre o mandado de prisão temporária ou preventiva. Tem que comunicar ao juiz. E essa comunicação tem que ser imediata. Não é em 24 horas, aqui tem que ser imediata. Perceba que a lei não prevê como crime deixar de comunicar a prisão pena, né? Aquela prisão após o trânsito em julgado. Só fala em prisão em flagrante e prisão preventiva. A lei também incrimina aqui o deixar de comunicar a prisão de qualquer pessoa, deixar de comunicar a prisão e o local onde se encontra a família ou a pessoa por ele indicada. Então, deixar de comunicar a prisão à família ou a pessoa por ele indicada. Tem que comunicar imediatamente também. Aqui não é 24 horas, tem que ser uma comunicação imediata. Agora, é claro, se a pessoa não indica a família, não indica a pessoa que deva ser comunicada, daí não há o crime. E cuidado, quando se deixa de comunicar a família ou a pessoa indicada pela criança ou adolescente apreendido, daí é crime do artigo 231 do ECA. Deixa de comunicar a família ou a pessoa indicada pela criança ou adolescente apreendida. É o crime do artigo 231 do ECA. Tá certo? E depois nós temos aqui, como crime de abuso de autoridade, vou colocar na lousa também esse tipo, só para vocês darem uma olhada, tá? Aqui, esse crime aqui, omissão de deveres, né? Então perceba, deixar de comunicar flagrante, deixar de comunicar temporária ou preventiva, deixar de comunicar a família ou a pessoa por ele indicada. E aqui incrimina também deixar de entregar ao preso a nota de culpa, em 24 horas. Nota de culpa é o documento assinado pelo delegado de polícia, quando lavra a prisão em flagrante, tem 24 horas para entregar o preso a nota de culpa. Veja que a lei valorizou a nota de culpa, né? A nota de culpa é um documento onde constam os motivos da prisão, o condutor, as testemunhas, né? Então tem que entregar esse documento
ao preso em 24 horas. E o inciso 4º aqui, também, esse é interessante, que incrimina quem deixa de cumprir imediatamente o alvará de soltura. O inciso 4º tem duas situações. Incrimina quem deixa de cumprir imediatamente o alvará de soltura. Ok? E incrimina também uma segunda situação. Quando deixa de soltar imediatamente o preso cujo prazo da prisão já tenha se esgotado. Então, duas situações. Deixa de cumprir imediatamente o alvará de soltura ou deixa de soltar o preso cujo prazo judicial ou legal já se esgotou. Então, quando se esgota o prazo da prisão, não precisa de alvará de soltura. Quando se esgota o prazo da prisão, já solta independentemente de alvará de soltura. Então, o sujeito sofreu uma prisão temporária lá. Imaginemos aí, por 5 dias. Esgotou, tem que soltar. Entenderam? Não precisa esperar o alvará de soltura. Agora, a lei diz que nessas duas situações, não haverá o crime se havia motivo justo e excepcionalíssimo. Então, se havia motivo justo e excepcionalíssimo. Então, não basta o motivo justo, tem motivo justo e excepcionalíssimo. Então, por exemplo, chega um alvará de soltura lá, 10 horas da noite. Como que o delegado tem que checar se aquilo é verdadeiro ou não, ele tem que entrar em contato com o fórum e ninguém atende lá no fórum, não tem ninguém no fórum, então daí ele vai deixar para o dia seguinte. Compreenderam? Isso aí é um motivo justo e excepcionalíssimo, me parece pelo menos. Tá? Daí nós temos um outro crime aí, que é o crime do artigo 13, que é o constrangimento ilegal de preso, que eu dei o nome também. Lembrando que todos esses crimes aí, que eu falei até agora, exigem também um elemento específico, né? O fim de prejudicar, de beneficiar, é mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Vamos ver o crime do artigo 13. Esse crime do artigo 13 eu dei o nome de constrangimento ilegal do preso, né? Que constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua pena, redução de sua capacidade de resistência a. Bom, vamos lá. Bom, constranger é coagir, forçar, obrigar. Ok? O núcleo do tipo. Constranger, que é coagir, forçar, obrigar. Aqui fala preso ou detento. Preso ou detento. Então não fala só em preso ou detento. O detento é a pessoa privada da sua liberdade de locomoção. Privada da sua liberdade de locomoção. Embora não esteja preso, está privada da sua liberdade de locomoção. Exemplo aí de detento, aí podemos... Uma condução coercitiva, né? Uma pessoa capturada em flagrante, antes da lavratura do flagrante, antes de lavrar o flagrante, ele não está formalmente preso, ainda está detido. Medida de segurança detentiva, né? Internação. Então, detento vai abranger outras situações em que se priva a liberdade, mas que o sujeito não está formalmente preso. Como uma medida de segurança detentiva, uma prisão, uma captura antes de lavrar o prisão em flagrante, né? Condução coercitiva. Então, constranger, obrigar, forçar o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Então, aqui nós temos 3 violências. Primeiro, a violência física. A violência física é a força bruta. Quando se fala em violência física, abrange vias de fato, lesão corporal e morte. Violência física abrange essa trilogia aí. Vias de fato, um empurrão, uma lesão corporal ou a morte. Quando há violência física, o agente vai responder por este crime do artigo 13, mais o crime da violência. Olha o que diz aqui, ó. O preceito secundário manda aplicar cumulativamente a pena da violência. Então ele vai responder cumulativamente pela lesão corporal, pelo homicídio. As vias de fato, contravenção, são absorvidas, né? É pacífico. Sempre que prevê isso, se absorve. Pois a lei fala na violência moral, que é a grave ameaça. E depois fala na violência imprópria. A violência imprópria ocorre quando o agente, violência imprópria, o agente, sem aplicar violência ou grave ameaça, reduz a vítima à impossibilidade de resistência. Quando ele impede a vítima de resistir, sem violência, sem ameaça, ele impede a vítima de resistir. Tem o nome de violência imprópria isso. Tá? Então, por exemplo, hipnotizar a vítima, drogar a vítima. Ok? Bom, e o crime aqui?
Então, constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou violência imprópria. Aqui a lei fala as 3 formas de cometer o crime. A exibir o seu corpo ou parte do corpo. A curiosidade pública. Creio que vai ser difícil ocorrer isso, né? Porque a lei fala curiosidade pública. Exibir o corpo a curiosidade pública. Curiosidade pública é o público. É um número indeterminado de pessoas. Então isso vai ser difícil ocorrer o crime. Aqui fala, submeter-se a um vexame ou constrangimento não autorizado por lei. Vexame é uma humilhação. O constrangimento aqui é um mal-estar, alguma coisa que vai causar mal-estar. E depois aqui é interessante, a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Então, constranger o preso ou detento com violência, grave ameaça ou violência imprópria a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Perceba que só haverá este crime se houver violência, grave ameaça ou violência imprópria. Violência, grave ameaça ou violência imprópria. Porque se o preso submete o preso a vexame, a constrangimento, a exibir o corpo, a produzir prova contra si ou contra terceiro, mas sem violência, sem grave ameaça, sem violência imprópria, não há um crime. Precisa ter uma das 3 violências, não se esqueçam disso. Tá? Então, por exemplo, obriga o preso com violência a contribuir com uma perícia que vai prejudicá-lo ou que vai prejudicar terceiro. Ok? Que vai prejudicá-lo ou que vai prejudicar terceiro. Bom, e se aplica a violência para obrigar o preso a produzir uma prova que vai beneficiá-lo? Daí não se enquadra aqui. Constranger para o preso produzir prova que irá beneficiá-lo pode ser crime de constrangimento ilegal. Artigo 146 do Código Penal. Bom, agora se o agente emprega violência ou grave ameaça para obrigar o preso a confessar, daí é crime de tortura, do artigo 1º, inciso 1, a linha A da Lei de Tortura, Lei 9.455 de 97. Tá? Então, se ele obriga o preso, mediante violência ou grave ameaça, a confissão, informação, declaração, se for confissão, informação, declaração, é crime de tortura. É crime de tortura que absorve este crime aqui, porque o crime de tortura é muito mais grave. Quando fala em produzir prova, então aqui tem que ser uma prova que não seja confissão, nem informação, nem declaração, porque senão vai cair na lei de tortura, tá certo? E lembrando, pode voltar aqui, lembrando que sempre vai ter o elemento subjetivo específico, né? Exige também o fim de prejudicar, de causar benefício próprio a terceiro, mero capricho e o fim de satisfação pessoal. Tem um outro crime aqui, que é o crime do artigo 15, que é o crime de violação de sigilo. Vamos colocar também na lousa esse crime de violação de sigilo, que é aqui, constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Bom, o sujeito ativo deste crime são os agentes públicos incumbidos de colherem depoimentos. Fala constranger a depor, né? É obrigar a depor. São os agentes públicos que colhem depoimentos. Pode ser juiz, delegado de polícia, membro de CPI, membros de Ministério Público nos seus procedimentos. Ok? Pode ser aqui processos cíveis, trabalhistas, criminais, administrativos, inquéritos civis, inquéritos policiais. Não precisa ser processo criminal. A lei fala em depoimento, então pode ser qualquer, em suma, qualquer, ainda que nem haja processo. Constranger alguém a depor. Pode ser mesmo um inquérito civil. Sob ameaça de prisão. Não é qualquer ameaça, né? Tem que ser ameaça de prisão. Ameaça a prender. Então nós temos aqui os confidentes necessários. Confidentes necessários são aquelas pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, têm que guardar segredo. São os confidentes necessários. São aquelas pessoas que, por função, recebem segredos. É o advogado, o médico, o padre e outros. Ok?
Então, essas pessoas têm que guardar segredo, porque se elas revelam o segredo, tem o crime do artigo 154, crime de revelar segredo profissional. Agora, se essas pessoas forem arroladas como testemunhas, imaginemos, arrolou um padre, um médico como testemunhas, essa pessoa pode se recusar a depor, tem o dever de se recusar a depor. Ela não pode depor. Se o titular do segredo autorizar, a pessoa depõe se quiser. Então foi lá o padre se recusa a depor, ele não pode depor. Agora, se o titular do segredo autoriza, ele vai depor se quiser. Se o titular do segredo não autoriza, ele não pode depor. Agora, se o titular do segredo autoriza, ele vai depor se quiser. Mesma coisa o médico, o advogado. E essa norma nunca foi bem compreendida, principalmente por juízes. Às vezes chegam lá um médico para depor e ele invoca, olha, eu tenho o dever de guardar esse segredo, o juiz diz, olha, se você não depor, você vai ser preso, eu te prendo. Os juízes não entendiam bem essa norma, que é uma norma constitucional, inclusive, o dever de guardar segredo. Ok? Agora a lei resolveu incriminar. Agora, creio que ninguém vai mais ficar obrigando essas pessoas que têm o dever de guardar esse segredo a prestar depoimento. Né? Porque senão o sujeito pratica crime de abuso de autoridade. Tá? Agora, em algumas situações, a própria lei obriga o sujeito a revelar o segredo. A própria lei obriga o sujeito a revelar o segredo. Por exemplo, o artigo 80.8 da Lei de Registro Público. Da Lei de Registros Públicos, obriga o médico a especificar a causa da morte no atestado de óbito. O médico tem que especificar no atestado de óbito a causa da morte. Ele não vai poder alegar segredo. Ok? Lembrando que existe também aqui aquele fim específico, o fim de prejudicar, beneficiar, mero capricho ou satisfação pessoal. Vamos lá, pode vir aqui. Mais um crime aqui é o interrogatório abusivo. O interrogatório abusivo aqui é o artigo 15, parágrafo único. Esse crime também é interessante. O artigo 15, parágrafo único diz: prosseguir, né? Prossegue o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio. Então, o crime pode ser praticado tanto na fase investigatória, pelo delegado, Ministério Público, quanto na fase judicial, pelo juiz. Quer dizer, a pessoa resolve exercer o direito de silêncio, o investigado ou o réu resolve exercer o direito de silêncio, e o juiz continua fazendo perguntas, o delegado continua fazendo perguntas. Então, prosseguir com o interrogatório com quem decidiu exercer o direito de silêncio. Tá? E a segunda forma, também, que é parecida, né? Que prossegue no interrogatório se a pessoa está sem advogado e ela quer o advogado. A pessoa, ela quer ser interrogada por advogado, com assistência do advogado. Aliás, no processo, interrogatório sem a presença de advogado é nulo, né? No processo sem a presença de advogado é nulo. Agora, se o sujeito diz, olha, eu não quero ser interrogado sem meu advogado, além de nulo, é crime ainda. Ok? E mesmo, vale também para a fase do inquérito, né? Se o sujeito, ao ser interrogado, diz, não, eu quero um advogado, e o delegado resolve interrogar sem advogado, agora virou crime. Se a pessoa quer o advogado ou o defensor público. Ok? E lembrando que pode ser cometido na fase judicial, na fase da investigação e em outros procedimentos, até em procedimento administrativo, porque a lei não fala em procedimento judicial, não fala em inquérito, não fala em investigação. Então até num procedimento administrativo, a pessoa tem o direito ao silêncio. Ok? Ela vai ter o direito ao silêncio. Então, se for continuar interrogando uma pessoa que quis exercer o direito ao silêncio, aí haverá este crime, tá? Pode voltar? Lembrando também, né, que esse delito também exige o dolo específico aqui, né, o fim específico de prejudicar, beneficiar, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Perceba que todos os crimes que nós analisamos até o momento exigem esse elemento subjetivo específico. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.